Olá, pessoal! Neste vídeo nós vamos falar sobre como preencher os dados do cadastro da legislação para enviar para o Colari pessoal. A funcionalidade que vocês deverão preencher, cadastrar para enviar é chamada de atos de pessoal. Então vocês podem procurar essa funcionalidade através dessa opção da lupa aqui. Digite atos de pessoal, clique no botão atos de pessoal e clique aqui no botão novo. O primeiro campo que será apresentado para você nesse cadastro é o local de publicação. Escolha a opção Legislação Municipal, Decretos e Leis. Sempre que você for cadastrar uma legislação para enviar para o Colari, você vai escolher essa opção aqui no local de publicação. Essa opção aqui, publicar no portal da transparência, você vai marcar sim se você deseja que essa legislação seja apresentada no portal. E se você não quiser que ela seja disponibilizada, você vai marcar não. Logo após a informação do portal da transparência, você deverá informar o número da norma, que é o número da lei. Se você estiver enviando a lei orgânica, nesse campo você vai informar o ano da norma, o ano da lei orgânica, certo? Cleide, no meu número da minha legislação, tem um traço e a letra A. O que eu faço nesse caso? Esse campo aceita esse tipo de formatação? Não. Esse campo aqui, número da lei, só aceita números. Vocês deverão informar apenas números. Se na sua legislação constar algum valor diferente de número, uma letra, um traço, vocês deverão entrar em contato com o TCM para receber informações e orientações de como fazer o envio dessa legislação, porque atualmente eles só estão recebendo nesse campo o valor numérico, tá? O ano da lei, vocês vão informar nesse campo, que é o ano da norma, e a situação da norma, se é vigente, se é revogada parcialmente, ok? Também tem o campo tipo de legislação. Quando você clica aqui, ele tem a opção lei orgânica, lei complementar, lei ordinária. Aí vocês vão escolher conforme o tipo da legislação que você está enviando, se é uma portaria, se é uma resolução. Vocês vão informar também o detalhamento da legislação, Estatuto dos Servidores Públicos, plano de cargos e salários, lei de contratação temporária. Vocês vão escolher conforme a opção que você está enviando. Cleide, qual é a legislação que o TCM está cobrando? Esse campo aqui, detalhamento de legislação, ele vai te ajudar a entender bem qual tipo de documentação que vocês precisam enviar para o TCM. Por exemplo, o TCM quer o Estatuto dos Servidores Públicos, ele quer o plano de cargos e salário. Então, através desse detalhamento da legislação, vocês vão conseguir entender bem o que o TCM está querendo nessa parte da legislação. Detalhe relacionado a esse campo tipo de legislação e detalhamento da legislação. Se nesse campo tipo de legislação vocês escolherem portaria, convenção, acordo de trabalho, instrução normativa ou norma empresa pública, uma dessas 4 últimas opções aqui, vocês não deverão escolher no detalhamento da legislação as opções Estatuto dos Servidores, plano de cargos e salários, plano de cargos e salários do magistério, lei RPPS, plano beneficiário do RPPS, lei da revisão geral anual política inflacionária, a lei revisão geral anual específica e nem a fixação dos subsídios dos agentes políticos, tá? Tem uma relação entre essas opções aqui, essas 4 últimas, com as opções selecionadas no detalhamento da legislação. Cleide do céu, não vou lembrar disso amanhã. Não sei mais nem o que você falou. Você pode voltar no vídeo e assistir novamente essa parte, ou você pode optar por consultar essa regra aqui nesse documento, no manual Colari Folha, que nós criamos especialmente para vocês que estão trabalhando no envio da legislação. Se você vir nesse documento, aqui vai contemplar todos os layouts que vocês deverão enviar. Esse layout que a gente está conversando é o da legislação e norma de pessoal, ato de pessoal. Aqui fala sobre as regras de cada um desses campos que nós estamos conversando neste vídeo. Se você ficou com dúvida
a respeito dessa regra do campo de tipo de legislação e detalhamento da legislação, você pode escolher aqui, ó, a opção detalhamento da legislação. O sistema vai levar você para o campo e tá vendo aqui, ó, no campo tipo de legislação, fala aqui, ó, se no campo tipo de legislação você preencher portaria, que são as opções que eu falei agora há pouco, vocês não deverão preencher no campo detalhamento da legislação essas outras opções aqui. Então, vocês poderão contar com este documento para consultar sempre que surgir uma dúvida. Ele vai reforçar tudo que nós estamos conversando neste vídeo, ok? Voltando para a tela, a data da publicação da legislação, certo? A data início da vigência, você vai colocar aqui no documento do cadastro, a data final da vigência, a data do início do efeito financeiro, o título da lei, a ementa da lei, que é aquele pequeno texto que explica, né, sobre a aplicação da lei. Depois que você preencheu todos esses campos aqui, o que você precisa saber a respeito da data de publicação, da data do início da vigência? Todas essas regras vão estar também neste documento que eu falei para vocês, tá? Que é o Manual Colar e Folha. Mas eu já vou adiantar. O início da vigência, o valor que você vai informar no campo de início da vigência, não pode ser inferior à sua data da publicação. Se você tiver alguma legislação que a data da vigência dela antecede a data da publicação da legislação, vocês deverão procurar o TCM, abrir ticket para receber orientação de como preencher esse campo. Porque eu estou passando aqui para vocês todas as regras que o TCM está validando na hora de enviar a legislação, ok? Então, ele não está aceitando que você informe no campo data de início da vigência, um valor, uma data que seja inferior à data da publicação, tá bom? Depois que você preencheu todos esses campos aqui, tem o campo assunto da norma, para você informar. Você vai clicar nesse botão incluir novo, vai escrever uma descrição para esse assunto. O que é esse assunto? Esse assunto é do que se trata essa legislação. Provavelmente você vai ter uma legislação falando sobre vários assuntos, sobre planos, ou às vezes sobre a criação do cargo, ou sobre a extinção de algum cargo. Você vai ter uma mesma legislação falando sobre vários aspectos. E aí você vai poder cadastrar, e na verdade você deve cadastrar nesse campo aqui, nessa aba assunto da norma, todas as normas referentes a essa legislação, tá? Aí você vai escrever uma descrição para esse campo, podendo ser, por exemplo, de acordo com o assunto, plano de cargos, por exemplo, o tipo, que é obrigatório. Então, o TCM, ele gera uma relação para que você escolha entre essas opções: provimento, vacância, substituição, afastamento, acumulação, aposentadoria. Tem vários assuntos aqui. Você vai escolher esses assuntos, vai escolher informar a data da vigência e vai marcar essa opção aqui, ó, esse visto na coluna ações. Então, vamos supor que a minha legislação aqui seja sobre provimento. A data de início de vigência dessa legislação é 1/1/2020. Aí eu vou marcar aqui, tá vendo, ó, na coluna ações. Você pode excluir, uma vez que você informou algo errado e queira excluir, ou editar novamente, clicando nesse ícone aqui com o lápis, tá? Lembrando, aqui tem que contemplar todos os assuntos da sua legislação. Por quê? Quando você for enviar o cargo, o TCM vai cobrar de você que você informe a legislação que criou aquele cargo. E o sistema do TCM, na hora de você enviar o cadastro do cargo, ele vai cobrar que naquela legislação informada tenha o assunto aqui, criação de cargo, por exemplo. E aí você então precisa ter critério na hora de cadastrar essa legislação e na hora que você for vincular essa legislação ao cadastro de cargo, tá bom? E aí você vai cadastrar quantos assuntos você quiser, tá?
é uma regra que você não cadastre o mesmo assunto, né, para a mesma legislação. É só um detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for enviar, o sistema vai realizar algumas regras baseadas no que a gente está conversando aqui. Se você se atentar para todos esses pontos que eu estou falando, sobre, por exemplo, a data de início da vigência não pode ser inferior à data da publicação, por exemplo, você vai conseguir enviar com sucesso a sua legislação. Agora, se você não se atentar a essas regras, quando você for fazer o envio, o sistema vai começar a apresentar alguns erros, tá? E aí você pode enfrentar a dificuldade em enviar essa legislação. Então, tenha bastante cuidado. Aparentemente, ele é bem simples, mas vocês precisam ter cuidado para preencher, tá bom? Uma outra opção dentro dessa aba, só reforçando, esse assunto da norma é obrigatório, tá, pessoal, que preencha, nem que tenha pelo menos um assunto, mas é obrigatório que tenha. A aba legislação regulamentada, o que significa? Imagina que você criou uma legislação, enviou ela para o TCM, e depois uma outra norma vai regulamentar essa que você enviou para o TCM. É para isso que serve essa aba legislação regulamentada. É como se você estivesse cadastrando a nova legislação e aqui nessa legislação regulamentada você vai informar qual é a legislação que ela está regulamentando. A única regra que tem aqui, pessoal, é que você, ao informar que o código da legislação seja efetivamente um código cadastrado da legislação, o nosso sistema ele já traz essa segurança para vocês. Vocês vão, ao informar um número aqui, o sistema vai garantir que seja do cadastro da legislação, mas o sistema não garante que seja exatamente a legislação que você queira vincular. Então, você precisa ter esse cuidado, tá? Até porque essa legislação já precisa ter sido enviada para o TCM, tá bom? Para o colário pessoal. Então, antes de você enviar toda a legislação que você está regulamentando, que você vai regulamentar, pegue toda a legislação que está sendo regulamentada, envia para o TCM, depois você vai cadastrar a nova legislação, a que está a mais recente, né? Isso acontece muito para planos de cargos, por exemplo, né? E aqui você vai cadastrar, você vai informar o número dessa legislação, você pode procurar na lupa aqui, clicando no botão consultar, até você identificar a sua legislação ou usar os filtros de consulta da tela, tá? Imagina aqui que seja essa aqui que eu estou selecionando. Aí ele só pergunta se eu quero realmente usar essa legislação, eu vou confirmar e ele vai trazer para cá a legislação, tá? Aí você vai colocar aqui a data início, a data fim não é obrigatório e vai salvar aqui na coluna ações. O que vocês precisam ficar atentos? Essa legislação que vocês estão informando aqui, vocês estão dizendo que essa nova que está sendo cadastrada está regulamentando ela. Então, essa aqui, que por exemplo, do código 3, já precisa ter sido enviada para o TCM, tá bom? Senão, na hora de enviar, pode dar algum problema. Pode não, provavelmente vai dar alguma mensagem de validação. Um outro ponto é que essa legislação regulamentada não é um campo de preenchimento obrigatório. Nem toda a legislação que você está cadastrando vai regulamentar outra que já existia. Então, esse campo não é obrigatório, tá? Mas uma vez que ela está regulamentando, você precisa preencher. A aba unidade gestora é de preenchimento obrigatório e vocês precisam informar conforme a unidade gestora que vocês cadastraram no passaporte junto ao TCM. Então, você vai clicar nessa opção incluir novo e vai consultar essa unidade gestora, que já foi cadastrada em outra tela dentro do sistema MegaDM Web. Onde você vai cadastrar? Eu vou duplicar aqui para a gente acessar essa tela do cadastro da unidade gestora, tá? Antes de vocês virem para a legislação, cadastre primeiramente a unidade gestora. Por quê? Porque vocês não vão ficar dando manutenção constante nesse cadastro. Uma vez que você cadastrou as unidades gestoras, sempre você só vai utilizar. Então, vai lá, primeiramente, cadastra as suas unidades gestoras, depois vem para cá cadastrar a legislação, tá? Lembrando que para você começar esse envio, você precisa estar cadastrado junto ao passaporte do TCM, tá bom? Então, você vai vir aqui no sistema
vai procurar o cadastro da unidade gestora, digita aqui unidade gestora, o sistema vai trazer para você, você vai clicar em novo, e aí você vai ter que informar um número, conforme lá o passaporte, eu vou criar um número qualquer aqui, vai informar o nome da unidade gestora, vamos supor aqui que seja RPPS, e vai colocar uma descrição a respeito dessa unidade gestora, tá? E vai salvar. E assim você vai cadastrar todas as suas unidades gestoras. Depois que você cadastrou, você vai voltar lá na tela da legislação, na aba unidade gestora, no campo código, e vai informar o código da unidade gestora que você cadastrou. Se você não lembrar o código, é só clicar na lupa, que o sistema vai abrir a tela de consulta, você vai consultar, e você vai selecionar aquela unidade gestora que você cadastrou. Como aqui tem várias, eu vou escolher uma qualquer, aleatoriamente, lembrando que esses dados são de teste, então não é nada verdadeiro, é só para simulação. Pronto, ele vai apresentar aqui a sua unidade gestora, você vai colocar data início e data fim. Por que data início e data fim? Porque ela pode ter uma vigência, tá, gente? Então, vocês precisam colocar aqui a data início e data fim. Data fim não é obrigatório. Pronto, salvei minha unidade gestora. Cleide, eu não entendi o vínculo da unidade gestora com a legislação. Por que eu estou informando a unidade gestora aqui? Porque ao informar a legislação, você precisa dizer para quais unidades gestoras essa legislação será aplicada, tá bom? Provavelmente a sua própria legislação deve informar, tá bom? Aí você pode cadastrar quantas unidades gestoras vocês quiserem, lembrando que é obrigatório informar aqui, tá? As unidades gestoras. Se quiser incluir mais de uma, clica no botão incluir novo e realiza o mesmo procedimento. Essa aba Colare, ela não é alimentada por vocês, ela é alimentada pelo sistema. Para quê? Para manter o histórico dessa legislação. Imagina que você enviou essa legislação para o TCM, fez a homologação lá, e quando você for enviar o cadastro do cargo, você observou que você esqueceu de adicionar um assunto da norma aqui, e você precisa adicionar. Quando você adicionar aqui e salvar, essa legislação vai ficar disponível para você enviar novamente ao TCM. Isso significa que aqui no histórico da aba Colare vai informar o número que o TCM retorna para a gente aqui, para o sistema, quando você enviou essa legislação, a data do envio, quem foi o usuário que enviou, o layout que está sendo enviado provavelmente vai estar como legislação, a situação. Por exemplo, se você enviou pela primeira vez essa legislação, aqui vai estar primeiro envio. Se você fez alguma atualização, como foi o caso da inclusão desse assunto que eventualmente você possa ter esquecido, aqui vai estar a atualização, tá bom? Então, essa aba Colare não é por ela que você vai enviar os dados ao Colare, não. Ela é só um histórico para você acompanhar quantas vezes essa legislação atual, que você está com o dado aberto, foi enviada para o Colare, tá? A tela que você vai enviar a legislação é uma outra tela que vai ser falada no vídeo da parte 3, tá bom? Depois que você preencheu todas essas informações do cadastro, com os critérios que eu mencionei aqui no vídeo, você vai salvar. Ó, o sistema criticou aqui para mim algumas regras. Por quê? Porque eu esqueci de preencher alguns campos. Então, eu tenho que formar o número da lei, o ano da lei. Ele vai questionar para você. Você tem que informar a data do início financeiro. Então, eu vou vir aqui e informar. Vou informar aqui também. Todos os campos, senão o sistema não vai deixar você cadastrar a legislação e você vai salvar. A data do início financeiro, desculpa, esse aqui. Pronto, salvei. Detalhamento da legislação é de preenchimento obrigatório. Obrigatório, é esse aqui, ó, detalhamento da legislação. O tipo da legislação é obrigatório, é o campo aqui. Então, o sistema, se você não preencher, o sistema ele vai mandando as mensagens para que você preencha todos os campos. Clicou no botão salvar, ele vai permitir que você salve o cadastro. Tenha critério ao cadastrar,
porque você vai utilizar essa legislação para enviar o cadastro do cargo, para enviar o cadastro do funcionário, para tratar algumas coisas relacionadas à admissão. Então, você precisa ter esse cuidado, tá bom? Ok, nós terminamos então o preenchimento de todos os campos do cadastro da legislação. Finalizou? Não. A próxima etapa, então, é você anexar o arquivo, que é o PDF mesmo ali da legislação, para que após esse anexo você consiga enviar essa legislação ao Colare. Como a gente mencionou no vídeo 1, esse vídeo aqui é só para falar sobre o preenchimento desses campos. No próximo vídeo você vai aprender como preparar essa legislação para que ela consiga ser enviada para o TCM, tá bom? Então, nós encerramos aqui. Ressalto que se você tiver dúvida sobre como preencher e o que deve ser preenchido nesses campos, você procure através do manual Colare Folha. Nós preenchemos esse manual com bastante critério e em cima de todas as regras que o TCM está cobrando, tá? Não é uma regra implementada e designada pela Megasoft, é o TCM que está orientando. Todas essas regras foram baseadas nas regras de validação do TCM. E aí você pode contar com esse manual, tá bom? Então, até mais. Se você tiver interesse em assistir sobre o anexo, assista a parte 2. Ou se você já quiser enviar, já está com a legislação ok, o PDF está ok, você pode assistir só a parte 3 para fazer o envio, tá bom? Até mais!